Olá pessoal, bem-vindo à aula número 2 do nosso curso de Eletricidade Básica do Zero. Hoje nós vamos falar sobre eletrostática. Antes de iniciarmos, vamos contextualizar o termo eletrostática na humanidade. Tudo começou em 600 anos antes de Cristo. O filósofo Tales Mineto, ele descobriu que esfregando uma haste de âmbar, que do grego significa elétron, em um pano, ele percebeu que, após tê-lo feito, essa haste extraía pequenos objetos, como palha, cabelo. E a este fenômeno ele deu o nome de eletricidade. Então, este é o princípio da eletricidade eletrostática da humanidade, em 600 anos antes de Cristo, com Tales Mileto. 2.300 anos depois, em 1733, o químico francês Charles-François Dufay, ele retomou os feitos de Tales Mileto, agora de uma forma diferente. Ele tomou duas hastes de vidro e duas hastes de âmbar. Esfregou essas hastes num tecido e, após tê-lo feito, ele aproximou as hastes de âmbar e percebeu que elas não se atraíam, mas ao contrário, se repeliam. Da mesma forma, ele aproximou as duas hastes de vidro e percebeu também que elas não se atraíam, elas se repeliam. Então, ele pegou uma haste de vidro, uma haste de âmbar e aproximou uma da outra. Agora sim, ele percebeu que elas se atraíam. Concluiu dessa experiência, então, que existiam dois tipos de cargas elétricas, das quais ele chamou eletricidade vítrea, que depende do vidro, e eletricidade resinosa. Por que eletricidade resinosa? Não sei se vocês sabem, mas o âmbar ele é uma resina que vem da casca de um tipo de árvore. E uma vez que ele seca, cristaliza, ele fica como se fosse uma gema, uma pedra preciosa. Então, daí que veio o nome, então, eletricidade resinosa. Voltando aqui para a eletrostática, né? Antes de nós iniciarmos a aula, vamos retomar uns conceitos que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos que os átomos eram formados por partículas, né? Os prótons, os elétrons e os nêutrons. E vimos ainda que os prótons e os elétrons, eles apresentavam uma propriedade chamada carga elétrica. Então, o que é eletrostática? A eletrostática é o ramo da ciência, da física, né, que estuda as cargas elétricas num estado de repouso e os fenômenos resultantes de suas interações, tais como atração, repulsão, força. Então é isso que nós vamos ver nessa aula. A eletrostática está baseada em 4 princípios, que são eles: o princípio da conservação da carga elétrica, ou seja, a somatória da carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante. Carga não se cria e carga não se destrói. Vamos entender um pouco melhor isso através de um exemplo. Imaginemos duas esferas A e B, sendo que a esfera A possui uma carga inicial de menos 5 microcoulomb e a esfera B uma carga de mais 3 microcoulomb. Eles estão ele é um sistema eletricamente isolado. Ao colocarmos em contato essas duas esferas, né, elas vão sofrer uma interação, certo? Então, qual será a carga resultante dessa interação? Vamos pegar o menos 5 microcoulomb com o mais 3 microcoulomb, vai dar menos 2 microcoulomb. Ou seja, nessa situação, nós temos uma carga resultante de menos 2 microcoulomb. Nós vamos fazer uma interação entre elas e depois vamos separá-las. Como essas esferas são idênticas, após nós separarmos, haverá uma distribuição equitativa de carga, ou seja, a B vai ficar com menos 1 microcoulomb e a A vai ficar com menos 1 microcoulomb. O que é importante entender aqui? Inicialmente, nós tínhamos menos 5 microcoulomb na esfera A, mais 3 microcoulomb na esfera B. Só que a resultante desse sistema aqui era menos 2 microcoulomb. Depois de nós interagirmos, a esfera A passa a ficar com menos 1 microcoulomb, a esfera B com menos 1 microcoulomb. Ou seja, houve uma distribuição de carga entre as esferas, mas a carga resultante permaneceu
menos 2 microcoulomb. Isso que é o princípio da conservação de carga elétrica. Não se criou carga e nem se destruiu carga, as cargas se mantiveram, certo? Aqui era menos 2 e aqui também era menos 2. Lembrando que sempre os movimentos são de elétrons. Lembra na primeira aula, os elétrons estão na eletrosfera, né? E os prótons estão lá no núcleo, presos no núcleo. Então, o que movimentam são elétrons. O segundo princípio da eletrostática é a quantização da carga elétrica. Isso nós vimos também na aula passada, né? Quando nós falamos aqui, a menor quantidade de carga encontrada na natureza, seu valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é chamada de carga elementar. Então, voltando aqui no segundo princípio aqui, da quantização de carga, ele fala justamente o seguinte, que a carga de qualquer objeto ou partícula é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ó, a carga Q de um objeto ou uma partícula vai ser sempre o quê? Um número inteiro vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a 19 coulomb. Um exemplo só para fixar o conceito. Um determinado corpo perdeu 5 elétrons, tornando-se positivo. Qual a carga elétrica desse corpo nesse estado? Se ele perdeu 5 elétrons, ele está carregado positivamente. Então, ó, a carga dele carregada positivamente é o número de elétrons que ele perdeu, 5, vezes o valor da carga elementar. Está aqui, ó, 5, valor da carga elementar. Isso vai nos dar 8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok? Terceiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Aquela experiência de Charles-François Dufay, ele percebeu esse efeito, mas ele não tinha propriedade suficiente, né, conhecimento para explicar, né, para entender exatamente. Então, hoje nós sabemos que cargas com o mesmo sinal se repelem. Carga com o mesmo sinal se repelem, ou seja, mesmo sinal negativo repelem, mesmo sinal positivo repelem. Basta ter o mesmo sinal. Cargas de sinais contrários se atraem. Okay? Então, esse é o princípio da atração e da repulsão. O quarto princípio é a força eletrostática. Né? A força eletrostática, um estudo feito por Charles Augustin Coulomb, né? Então, ele descobriu lá nos experimentos dele que a força entre duas cargas, Q1 e Q2, elas são proporcionais ao módulo dessas cargas, inversamente proporcional à distância entre essas cargas e ainda depende do meio em que essas cargas estão. Se essas cargas estiverem no vácuo, então a constante K do meio, né, que é a constante eletrostática do meio, é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então, ó, se nós tivermos aqui uma carga Q1, nós tivermos aqui uma carga Q2, distanciadas, distância D, a lei diz o seguinte, que a força F é diretamente proporcional ao módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2, inversamente proporcional ao quadrado da distância e multiplicado diretamente proporcional, então, pela constante eletrostática do meio, que se for o vácuo, vale 9 vezes 10 a nona. E ainda, vamos fazer um exercício agora, só para fixar esse conceito. Qual força atua entre duas cargas positivas de intensidade Q1, 6 coulomb, Q2, 8 coulombs, distanciadas 4 metros de distância no vácuo? Então, pela lei da força eletrostática de Coulomb, diz que se é vácuo, então o K vale 4 vezes 10 a nona. O produto do módulo das cargas, então 6 vezes 18, dividido pela distância ao quadrado. Isso vai nos dar 27 vezes 10 a nona Coulomb. E aí eu pergunto, essa força é de atração ou repulsão?
Então, olha aqui, ó, essa carga é positiva, essa carga é positiva. Logo, cargas positivas se repelem. Então, esta força vai ser de repulsão. Então, ó, aqui faltou, né? Então, esta força aqui vai ser de repulsão entre as cargas. Ok? Pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre eletrização. Esta aula termina aqui e até a próxima. Obrigado.